pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. No mundo existem muitos animais incomuns, ou seja, raros, estranhos, diferentes. Acontece que alguns são incomuns justamente por se esconderem em lugares bem remotos, já outros porque são raros mesmo, tanto que só podem ser encontrados em determinadas áreas do planeta. Como é o exemplo do peixe voador. Já imaginou um peixe que poderia pairar no céu, podendo observar o mundo de cima, competindo velocidade com as gaivotas? Bom, em primeiro lugar, tenho que dizer que sua imaginação é muito boa. E em segundo lugar, tenho más notícias. Esses peixes, ao contrário dos pássaros, não têm a capacidade de voar. Mas isso não os torna menos impressionantes. Estritamente falando, os peixes voadores fazem parte de um grupo que contém 70 espécies. Todos eles têm uma característica em comum: a presença de grandes barbatanas peitorais, que permite saltar sobre a água a uma altura de 5 metros e voar até 50 metros de distância. No entanto, essa distância depende muito do clima, afinal eles são peixes muito pequenos, e uma rajada de vento forte é o suficiente para fazê-los voar até 400 metros. Os voos desses peixes, na verdade, é um mecanismo de proteção contra os predadores. Quando eles sentem o perigo, eles saltam para longe fugindo do inimigo. A verdade é que esses peixes devem ser deliciosos, porque no mar são excelentes refeições para peixes maiores, e no ar é o prato predileto das aves carnívoras. Ou seja, tanto na água quanto no ar, o coitado do peixe voador vive cercado de predadores. E falando em predadores, alguém já ouviu falar de um animal chamado gavial? Não? Bem, uma das razões pelas quais você provavelmente nunca ouviu falar dessa criatura incrível é porque seu habitat é muito limitado. Estes animais podem ser encontrados no sul da Ásia, mais precisamente nas águas dos rios da Índia e Nepal. Este território representa apenas 2% do antigo habitat desse animal, e mesmo nesta pequena zona não é fácil encontrá-los. O gavial é um animal quase em extinção, por isso é que em muitos lugares onde as pessoas costumavam encontrá-lo, agora não encontram mais. O número de gaviais não excede a 250 espécimes, e infelizmente apenas um de 40 gaviais jovens vivem até a idade adulta. Mas nem tudo é tão triste quanto parece. Muitas pessoas estão ativamente envolvidas na reprodução dessas criaturas. Por exemplo, em 1975, existiam apenas 75 gaviais na Índia. Mas vamos falar sobre alguns outros detalhes interessantes. Gavial é um réptil único da família dos crocodilos. Há milhões de anos atrás, existiam muitas espécies de gaviais na Terra, mas só esta sobreviveu. O comprimento do corpo desses répteis mede cerca de 4 ou 5 metros, mas eles pesam muito menos que os crocodilos e jacarés. Seu peso quase nunca passa de 160 quilos. Aposto que você nunca viu uma minhoca tão bonita como esta. Admita, você pensou mesmo que este animalzinho aí é uma minhoca. Na verdade, isso é um lagarto, mesmo que não pareça com seus irmãos. Lagarto Bipes biporus, mais conhecido pelo nome arrolote, é endêmico, o que significa que ele vive no único lugar da Terra, no México, mais precisamente na península da Baixa Califórnia. Em nenhum outro lugar você pode encontrar este animal. Embora essa espécie é classificada como um réptil, ele é um animal com patas, mas com apenas 2, na parte da frente do corpo. Tem que ter muita sorte para encontrar esse bichinho. Mais sorte ainda de ser capaz de tirar fotos com ele. Eles passam a maior parte do tempo debaixo do solo. Claro que essa criaturinha não vai querer revelar seus segredos aos humanos. E os cientistas sabem muito pouco sobre o modo de vida deles. Eles suspeitam que existam muitos deles no subsolo. Eles escolhem solos arenosos ou quase arenosos para viver. Escavam numerosas passagens e o comprimento do corpo de um adulto mede normalmente entre 15 e 23 centímetros. Sua dieta consiste de insetos como formigas e cupins. Uma característica marcante dos cervos são seus grandes chifres ramificados. Concorda? Pelo menos é o que todo mundo pensava até agora. Eu digo até agora porque esse animal que você está vendo na tela é um cervo e não tem chifres. No entanto, pode-se dizer que ele se parece mais com um vampiro do que com um cervo.
Sim, um vampiro. Deixa eu te explicar. É que estes servos, que se chamam servos de topete, possuem presas, mas não usam para sugar sangue de ninguém. Na verdade, eles usam como arma para lutar com outros machos. Eles também possuem chifres, mas pequenininhos. Sua estatura também é pequena, entre 50 e 70 centímetros. Seu peso, entre 17 e 30 quilos. Tudo bem que as presas tornam o aspecto desse servo um tanto quanto assustador, mas em contrapartida, eles possuem um charme único no reino animal, um topete. Felizmente, os servos de topete não são raros. Não estão ameaçados de extinção. Eles são encontrados nas montanhas do sul da China a uma altitude de 4.500 metros. Você não deve esperar nada de bom de uma criatura aquática que tem a palavra tigre em seu nome. E definitivamente este peixe que você vai ver agora dá muito medo. Essa é a versão africana das mundialmente famosas piranhas. O comprimento de seu corpo geralmente atinge 105 centímetros e seu peso chega a 30 quilos. Mas provavelmente o mais assustador desses peixes são seus dentes mesmo, afiadíssimos. Como já era de se esperar, o peixe tigre é um predador bastante agressivo. Vive em rios e lagos da África, ao sul do deserto do Saara, e ataca quase tudo que vê. Seus dentes são tão afiados que podem causar sérios danos aos seres humanos. Eles se movem em grupos, e são todos aproximadamente do mesmo tamanho. Isso é porque os peixes tigres têm tendências canibais, e peixes menores acabam sendo devorados pelos maiores. Quando esses monstros atingem um tamanho grande, começam a viver e caçar sozinhos. Atacam até mesmo os pássaros que voam perto da água. Provavelmente, quando os pesquisadores descobriram essa fera da África pela primeira vez, ficaram bem confusos. Esse animal tem o corpo de cachorro, listas de zebra e uma enorme língua de tamanduá. O que seria esse animal? Um lobo? Uma hiena? Uma mistura dos dois. Felizmente hoje, depois de muitos anos desde a descoberta dessa criatura, os cientistas podem dizer com certeza que este animal pertence à família das hienas, com a diferença de que esses adoram cavar buracos para viver dentro deles. O lobo da terra é menor do que as hienas. O comprimento de seu corpo raramente excede os 95 centímetros. Sua altura é de 40 a 50 centímetros e costumam viver sozinhos ou em pares. Sua dieta consiste principalmente de cupins, e não é nenhuma coincidência que ele tenha uma língua tão longa. Ele pode facilmente comer até 30 mil cupins em uma única noite. Este é um mistério da natureza. Para os fãs dos filmes de terror, aconselhamos que você fique bem atento para o que vai ver agora, porque o que você vai ver a seguir certamente te fará lembrar de alguma criatura assassina das trevas. Este animal se parece muito com aqueles monstros devoradores de tudo que se mexe, e apesar de viver na água, ele não se parece nada com peixe. Essa espécie é conhecida como peixe-bruxa e tem sua própria classe de uma espécie primitiva. Mas é claro que com esses dentes nada disso importa. Durante o dia, eles dormem enterrados e de noite saem para caçar. Eles preferem caçar peixes velhos e enfermos. Quando um peixe está morrendo, os peixes-bruxa tampam suas brânquias, os impedindo de respirar. Para o ser humano, os peixes-bruxa são um problema, porque causam grandes prejuízos à pesca. Às vezes, os pescadores da costa da Inglaterra, Suécia e Noruega até pescam em outras áreas por sua causa. Os lugares onde essas criaturas costumam viver, a população de peixes é bem menor. O interessante é que mesmo sendo um animal primitivo e ter pouca visão, eles são muito resistentes. Podem viver sem água por um longo período, pode ficar um bom tempo sem se alimentar e podem sobreviver por um bom tempo mesmo com lesões graves em seu corpo. Que tal se falarmos de insetos? Muitas pessoas detestam insetos. E além daqueles que a gente costuma afugentar das nossas casas, existem aqueles que são bem comuns de se ver, como é o exemplo dos membrancidais, que pertencem a um grupo relacionado com as cigarras, e são mestres insuperáveis na arte do disfarce. Há um grande número dessas espécies no mundo, mais de 3.000, e cada espécie é única. Uma delas tem uma enorme protuberância no corpo, fazendo com que o bichinho se pareça com um helicóptero. Isso ajuda o membrancidai
Arancedae a fingir ser um inseto maior do que é, já que seu tamanho não excede 2 centímetros. A maioria dessas espécies vivem nos trópicos do Novo Mundo. Este, por exemplo, vive no Equador. Eles se alimentam de sucos de plantas. E como regra geral, esses indivíduos não abandonam nunca suas plantas nativas. Aqui está o reservado mundo dos insetos. É muito bom ter a oportunidade de mostrar essas aves. Olha como são lindas! É impossível confundir as aves fragatas com qualquer outra ave do mundo, onde os machos inflam grandes bolsas vermelhas de até 25 centímetros de diâmetro na garganta. As fêmeas, infelizmente, não possuem tanta beleza. As fragatas são os parentes mais próximos dos pelicanos e dos cormorões. Vivem nos trópicos e subtrópicos e passam a maior parte do tempo no ar. É curioso saber que essas aves vivem sobrevoando os oceanos, uma vez que elas são completamente indefesas na água. No ar, as fragatas são muito habilidosas, já no chão são bem desajeitadas. Finalmente chegamos ao último ponto do nosso vídeo. Esta é outra criatura exótica que só pode ser encontrada em apenas uma parte do mundo, mais precisamente no rio Mary, que flui pelo sudeste de Queensland, na Austrália. Essas tartarugas têm um longo passado, onde a maior parte delas já estão extintas. Só esta espécie permanece, e elas são as maiores tartarugas da Austrália. O comprimento de seu casco pode alcançar 50 centímetros, e elas possuem 3 características singulares. Primeiro, a cauda, que pode medir 2/3 do comprimento do seu casco. Segundo, as antenas abaixo da mandíbula. E o terceiro é que, às vezes, elas são chamadas de tartarugas verdes, ou tartarugas punk, porque a cabeça ou casco dessas tartarugas geralmente ficam cobertas de algas vivas. E isso é tudo por hoje. Deixa nos comentários qual desses animais você achou mais exótico. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!